Chega junto que eu vou lançar a braba. Grupos políticos anunciam cessar-fogo e elenco do Flamengo fecha pacto nesta reta final de temporada pelo rubro-negro. E ainda a situação que envolve Davi Luiz, que voltou a campo e se ele poderá enfrentar o Atlético Paranaense nesta terça-feira. Aliás, todo o plantão médico do Flamengo com os atletas lesionados. Começa nesta segunda-feira a venda de ingressos para a final da Libertadores. Saiba quais as condições. Te prepara, porque a partir de agora, é tudo nosso. Já chega largando o like, compartilha o vídeo com a galera e para me seguir nas redes, o link tá aqui. Vamos lá com a informação. Assista o vídeo até o final, mas antes um recado para você, última chamada. Se você quer ver o Flamengo de perto na final da Libertadores. Bate e volta, hein? Saindo do Rio de Janeiro, chegando a Montevidéu no dia da partida, voltando no dia seguinte, R$ 4.990. Menos de R$ 5.000. Você não vai encontrar esse preço no mercado. Pode procurar, mas eu aconselho você a entrar em contato com o Outsider Tour o quanto antes, através do Zap 21 DDD